Olá, hoje eu queria falar de múltiplos e divisores comuns. Primeiro, estabelecer um pouquinho de notação. Se há um número inteiro, eu chamo MA, o conjunto dos múltiplos de A, que consiste em multiplicar todos os inteiros por A. Algumas pessoas escrevem assim. Então fica 0, A, 2A, 3A, e aqui menos A. E divisores de A, D de A, o conjunto dos divisores de A. Aqui é um pouquinho mais difícil de descrever, né? Mas certamente começa com mais ou menos 1 e termina com mais ou menos A. E eventualmente tem outros divisores no meio. Então, o que é que eu gostaria de entender? Eu gostaria de entender no que consiste dados A e B números inteiros, não nulos para evitar trivialidades. Eu queria entender o que é que consiste a interseção dos múltiplos de A com os múltiplos de B. Esse aqui é o conjunto dos múltiplos comuns e B ao mesmo tempo, né? Então, vou fazer um exemplo para a gente começar a pensar nesse problema. Sei lá, se eu considero o conjunto dos múltiplos de 10, aqui você vai ter o 0, aí vai ter mais ou menos 10, mais ou menos 20, mais ou menos 30, e por aí vai. Se eu considero o conjunto dos múltiplos de 12, vai ter o 0, mais ou menos 12, mais ou menos 24, mais ou menos 36, e por aí vai. Então, se você se pergunta quem são os múltiplos comuns de 10 e de 12, então você deveria continuar a busca, né? Em vez de parar aqui, vamos um pouquinho mais para frente e ver o que vai acontecer. Então, você teria mais ou menos 40, mais ou menos 50, mais ou menos 60, e por aí vai. E aqui mais ou menos 48, mais ou menos 60, e por aí vai. E por aí vai. Então você encontrou um múltiplo comum. O 60 é um múltiplo comum. Claro, o 0 já era um múltiplo comum, né? Mas encontrou também o 60. E aí não é difícil enxergar que certamente os mais ou menos 120, mais ou menos 180, também vão ser múltiplos comuns. E de fato esses são os únicos múltiplos comuns. Então você tem essa estrutura bem interessante, que é o conjunto dos múltiplos de 10, interseção com o conjunto dos múltiplos de 12, é igual ao conjunto dos múltiplos de 60. Então isso não é exatamente uma coincidência, e eu gostaria de usar isso como definição. Dados A e B números inteiros, o MC deixa eu dar o nome completo dele, né? O mínimo
múltiplo comum, eu vou chamar MMC, de A e B, é o único inteiro positivo, quando existir, que resolve esse problema. Então, que os múltiplos de A interseção múltiplos de B, esse conjunto é justamente o conjunto dos múltiplos do MMC, que eu vou chamar C. Claro, falta explicar por que existe tal número, né? Mas note que se efetivamente existe C, esse está o MMC de A e B, então pela definição, ele é um múltiplo de A. Então essas são as propriedades universais do MMC. Primeiro, ele é um múltiplo de A, então A divide C. E ele é um múltiplo de B, então B divide C. E além disso, então, isso está falando dessa inclusão, né? O MMC é múltiplo de A e de B. Mas você tem também a inclusão recíproca. Se D é um número inteiro, tal que é múltiplo de A e é múltiplo de B, então tem que ser múltiplo do MMC. Ou seja, C divide D. Então, dessas duas propriedades, fica fácil provar que se existir o MMC, então de fato ele é único. Então, falta provar que existe o MMC. Para provar que existe o MMC, basta perceber, né? Provar que existe um número que satisfaz essas propriedades. Eu vou dizer exatamente que é o número. Esse número daqui é o mínimo do conjunto múltiplos de A interseção múltiplos de B. Então, realmente, ele é o menor elemento desse conjunto. Essa interseção quero dizer, o mínimo da parte positiva. Eu tinha tirado 0, né? Então, esses inteiros são não nulos, para evitar trivialidade. Então, é claro que MA, se eu olho só para os positivos de MA inter MB, e são subconjuntos naturais, é não vazio, porque, por exemplo, A vezes B, se supusermos A e B positivos, A vezes B pertence a esse conjunto, então possui um menor elemento. E aí, de fato, esse menor elemento satisfaz essas propriedades. Então, do mesmo jeito, você tem para o conjunto dos divisores. A pergunta aqui era como caracterizar os múltiplos de A e B ao mesmo tempo. Aí você pode fazer a mesma coisa para os divisores.
dados A e B pertencentes a Z. Não nulos, novamente, para evitar trivialidades. Eu quero caracterizar aqui o conjunto dos divisores de A, interseção divisores de B. Esses são os divisores comuns de A e B. Então, você vai ter uma estrutura muito parecida. Vamos fazer um exemplo numérico. Conjunto dos divisores. Vou fazer só positivos para simplificar. De 40. 1, 2, 4, 5, 10. Faltou 8 aqui, né? 8, 10, 20, 40. E, por exemplo, divisores positivos de 105 são 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35, 105. Então, quando você faz os divisores de 40, interseção dos divisores de 105, agora, se você entender os positivos, você entendeu em geral, né? Vai dar mais ou menos 1 e mais ou menos 5, que é justamente o conjunto dos divisores de 5. Então, de novo, isso não é uma coincidência. E essa vai ser a minha definição de MDC. O máximo divisor comum de A e B o único inteiro positivo tal que o conjunto dos divisores de A interseção conjunto dos divisores de B seja igual ao conjunto dos divisores de D do MDC. Então, de novo, quando você vai entender quais são as propriedades do MDC, a primeira propriedade do MDC é que D é um divisor de A e D é um divisor de B. E a segunda propriedade é que se existir um C que divide A e C que divide B, então o C tem que dividir o MDC. Então, de novo, com essas propriedades, é fácil verificar que quando existe o MDC é único. Para provar que ele existe, também dá para provar que D é justamente o máximo do conjunto dos divisores de A interseção divisores de B. Tem que provar que esse máximo satisfaz essas propriedades. Mas, de fato, a gente vai mostrar um algoritmo explícito para calcular o MDC. Foi um algoritmo que foi descrito pelo Euclides lá nos Elementos. E esse é um tema da próxima aula.